O importante, assim, a gente fica muito feliz de levar, ainda que de forma tardia, justiça para as vítimas lá na Itália, mas um lado positivo de toda essa história do Cesare foi... vamos dizer assim, dar uma incendiada no debate sobre terrorismo. Olha quanta coisa que a gente está discutindo aqui. Hoje mesmo, o senador Lazier Martins deu uma entrevista para o Jornal da Manhã, falando sobre a lei antiterrorismo, que foi parcialmente vetada pela Dilma Rousseff, e que por isso, hoje em dia, é uma lei inócua, né? Essa lei será revisitada, certo? Para quê? Para incluir o tipo de atitude, o tipo de atividade que está sendo praticado lá no Nordeste, lá no Ceará, né, como terrorismo. A gente falou aqui também, olha quantas coisas conectadas, né, sobre o Marighella, sobre o filme do Wagner Moura na semana passada, né? Então, inclusive discutindo o uso de dinheiro público da Lei Rouanet para exaltar terrorista. O Marighella, autor do Manual do Guerrilheiro Urbano, é o que tem uma similaridade maior com o Cesare Battisti. E olha só, por exemplo, algumas citações do livro dele, ó. Ele é contra eleições, redemocratização, reformas constitucionais e outras bobagens desenhadas para confundir as massas e fazê-las parar a rebelião revolucionária. O que o manual também fala? O guerrilheiro urbano tem que se fazer mais agressivo e violento, girando em torno da sabotagem, do terrorismo, das expropriações, dos assaltos, dos sequestros, das execuções. Então, assim, mais de 3 milhões de reais de dinheiro público vão ser usados para financiar uma obra do Wagner Moura de exaltação a esse terrorista. E surpreende, né? O Augusto Nunes, o nosso grande jornalista aqui da Jovem Pan, ele ensina o seguinte, que é na política externa que a esquerda revela sua verdadeira face. Você pega aí o tweet do presidente do PSOL, né, comentando sobre o Cesare Battisti, olha o absurdo que ele fala. Conheci Cesare Battisti e li muito sobre o processo que levou à sua condenação. Acredito que 99% das pessoas que o condenam o fazem porque desconhecem os detalhes do processo ou porque odeiam ativistas de esquerda. Creio na inocência de Cesare. Espero que a Bolívia não o extradite, o que ela já fez. Na verdade, ela o expulsou. Aqui é importante falar que não se trata de ódio a ativista, né? Se você quiser destruir um ativista de esquerda, basta você debater com ele. A questão não é essa. O que a sociedade odeia são criminosos, né? E falar em desconhecimento dos detalhes do processo, né, Edgar? Você ignora o sentimento de milhões e milhões de italianos. Isso, inclusive, é uma pauta que une esquerda e direita. Todos os partidos na Itália eram a favor da extradição do Cesare. Então, assim, é um absurdo. O Paulo Pimenta, do PT, aquele que fica confabulando teorias conspiratórias de que o Sérgio Moro é um infiltrado do FBI e que o MBL é financiado pela CIA, ele falou o seguinte, a Folha de São Paulo, não é discussão ideológica, mas constitucional. Imagina, você tem aí o CONARE, né, o Comitê Nacional para Refugiados, dando parecer contra isso lá em 2009, né, que o Tarso Genro solenemente ignorou, e depois o STF, que é o guardião da Constituição, ou pelo menos deveria ser, em plenário, decidiu pela extradição. Só que no final terceirizou a responsabilidade para o Lula. Então o que você tem são os agentes políticos ignorando a justiça por ideologia para favorecer o terrorismo. Exatamente. Inclusive, um dos lugares onde ele foi procurado antes de ser encontrado na Bolívia pela Polícia Federal foi na casa do advogado Luiz Eduardo Greenhalgh, que é filiado ao PT e que foi advogado do Battisti também, né? Foram mais de 30 incursões da Polícia Federal, então imagina quanto dinheiro do pagador de impostos foi gasto para desfazer esse grande erro do Lula cometido no último dia do seu governo. Ricardo, deixa eu colocar aqui também a palavra do presidente Jair Bolsonaro, que comemorou essa decisão aí pelo Twitter, deu os parabéns aos responsáveis pela captura do terrorista Cesare Battisti, dizendo que finalmente a justiça será feita ao assassino italiano e companheiro de ideias de um dos governos mais corruptos que já existiram no mundo, e entre parênteses colocou ali a sigla do PT. E o ministro do Interior da Itália também, Edgar, que é o Matteo Salvini, agradeceu também à polícia e ao governo e afirmou que a chegada do Battisti já está sendo muito comemorada lá na Itália, e ele também citou o nome do presidente Bolsonaro. Vamos ver o vídeo. Ringrazio colui che ha anche permesso questo cambiamento, che è il nuovo presidente della Repubblica Brasiliana, Jair Bolsonaro, che ha tolto protezione e tutela perché questo è un assassino
questo non è uno scrittore, un ideologo, leggendo qualche giornale sembra che si tratti quasi di un filosofo, di un libero pensatore. Io ringrazio gli uomini delle forze dell'ordine che hanno fatto questo grande regalo a 60 E você vê que ele fala ali, né, Edgar, em escritor, porque aqui no Brasil o Cesare Battisti chegou a escrever alguns livros, né, e ele também já confessou que disse às autoridades bolivianas também, no momento que foi preso, que elas podem procurar o ex-presidente Lula, que ele vai comprovar que ele não é um monstro.